Boa tarde, Patrícia, tudo bem? Oi, Cleverton, tudo? E com você? Tudo jóia, só cansados, né? Estamos Muito. cansados aí, final do ano chegando, né? Parece que sobra muita coisa, na verdade não é que sobra, aparece mais coisas do que o normal, né? A demanda já tá alta e aparece um monte de coisinha pra gente fazer, acaba ficando super complicado. E a gente quer esquecer 2021, aí vem 2022 com a Omicron, né? Só para detonar a gente. Por favor, gente, que isso. É, isso aí. Bom, mas pessoal, a gente está aqui novamente, eu e a Patrícia, nós vamos falar um pouquinho sobre a pauta da reunião do Consup de hoje. Foi nossa última reunião do ano. Tivemos uma pauta longa, nós tivemos aí 11 itens para deliberar. Então eu vou repassar aqui os itens e a gente vai parando conforme haver necessidade, certo, Patrícia? Isso. Então, a ordem do dia teve o primeiro processo lá, que foi referente à proposta de homologação, que alterou a resolução do Consup para aprovar a regulamentação das cotas para os cursos de pós-graduação do IFPR. Foi aprovado, daí a gente teve a segunda pauta, referente à homologação também no resultado da eleição dos representantes categoria técnico, administrativo e docente para o CONSAP e CONCEP do IFPR. Também foi ok. Ponto 3, que eu fui relator, foi referente à prorrogação e da permanência da servidora Kétura Silva Paiva no cargo de chefe de auditoria, também foi aprovado. Sim. Ponto 4, foi a Patrícia, né? Foi a deflagração do processo da escolha dos membros discentes do Consup, também foi tranquilo. Ponto 5, foi referente à proposta de calendário acadêmico, referente ao acadêmico administrativo, né, do IFPR. E esse ponto aqui é interessante, porque bastante gente está preocupada com o calendário acadêmico, né? Nós estamos numa discussão nisso no Campus Pinhais lá também, para ajustar. Tem que ajustar a graduação, o integrado, o após, né? Todo o calendário. Então a gente estava trabalhando nisso e agora a gente vai ter um pouquinho mais de flexibilidade nessa proposição. Né? Sim, o grande desafio vai ser sincronizar esse calendário agora, para a instituição como um todo, corrigir esse calendário para que todo mundo fique sincronizado em um só, né? Exatamente. Vamos ver como que vai ser 2022, né, Kleber? Vamos lá, vamos em frente, né? Vamos. Aí, ponto 6, Patrícia, foi o plano de gestão. O plano de gestão 2022. Esse é um ponto legal da gente parar aqui e conversar um pouquinho, que o plano de gestão a gente faz intervenção neles desde sempre no Consup, né, Patrícia? A gente coloca contribuições, a gente mapeia ali as informações que seriam interessantes mostrar para a comunidade, e não diferente, hoje fizemos a mesma coisa, né? Nós parabenizamos a gestão, porque o que nós apontamos no ano passado, esse ano já estava no relatório de gestão, que é para melhorar, como eu bem disse na hora do Conselho Superior, né? A gente não está aqui para atrapalhar, a gente está para somar. E daí eu fiz algumas colocações para o Marcelo, né? Isso, Cleverton. Só adicionando que o que a gente sugeriu para melhorar, que veio do ano passado para esse ano, foram principalmente, dois itens. A inclusão de um capítulo que detalhasse as emendas parlamentares, explicando, porque assim, o plano de gestão é o planejamento para o exercício seguinte. A gente chama de exercício aquilo que seria assim, 2022, 2023, são exercícios dentro de um órgão público. E o plano de gestão é o planejamento para esse exercício. As emendas parlamentares, elas não estavam sendo discutidas de forma transparente no plano de gestão de 2021. Nós sugerimos que tivesse mais transparência. E a segunda sugestão é, como nós estamos numa pandemia mundial do novo coronavírus, que tivesse um capítulo sobre como estamos enfrentando e como vamos enfrentar essa pandemia no exercício seguinte. A gente continua também, no meio de uma pandemia, 2022 estamos adentrando com essa pandemia, e aí foi adicionado isso. Era isso. Isso mesmo. Obrigado, Patrícia. E daí eu comentei para o relator alguns pontos ali que seriam interessantes a gente destacar, né? O primeiro deles foi a questão dos eixos estratégicos lá, que ele faz a distribuição, né, da verba, né, baseado no PELOA lá que vem para os institutos federais. Uhum. Ele divide essa verba pelos campos. E daí eu perguntei pro relator, né, eu sugeri ao relator, seria interessante colocar qual que é a metodologia de divisão, né?
embora a gente saiba, né, que a gente tem uma matriz lá, que até o professor Paulo Yamamoto complementou depois, né, que tem uma matriz CONIF que é dividida pela quantidade de número de alunos, essa informação ela não é tão clara para quem não está no dia a dia com esse tipo de processo. Foi esse o pedido, né, que isso ficasse um pouco mais transparente no documento, se fosse colocado uma nota de rodapé indicando qual é a fonte que faz esse cálculo, para que quem lê esse documento já não fique com essas dúvidas, né. Então, eu comentei sobre isso, depois o presidente até solicitou, né, e o Yamamoto para colocar essa nota de rodapé ali. Também e não é nada demais esse pedido, né, Cleverton? Não, nada demais. Mas é realmente a gente deixar a informação um pouco mais transparente do que pode, da melhor forma, né, pode ficar. E de forma didática, é uma obrigação da nossa parte isso, né? Isso. Eu também comentei das despesas com os terceirizados, né, porque tem campus que fisicamente ele é menor que outros, né, que outro campus, por exemplo, que eu dei o exemplo do meu campus de Pinhais, que o orçamento é o valor planejado para os terceirizados é 753 mil e Paranavaí é 644 mil. São unidades, né, de tamanhos diferentes, daí quando a gente lê o documento, essa informação também poderia ficar um pouco mais clara, né? Por que um campus que é maior tem um orçamento menor para terceirizado, né? Envolve a questão da vigilância armada, né? Um campus tem a vigilância armada, outro não. Enfim, isso aí é a metodologia que é discutida no campus, né? Mas para o relatório de gestão seria interessante colocar essas informações ali. E essas informações seriam no sentido assim, o que é descrever a metodologia nesse sentido? É que difere o orçamento conforme a necessidade e o contexto regional. Isso é você descrever a metodologia. Isso. E não colocar ali os dados, né? A gente não está pedindo para que discrimine os dados, não é isso, né? Mas é que diga por que tem uma diferença de um campus para o outro, né? Isso, a região, tudo isso, né? Existe um estudo para isso, né? A gente entende, mas se fosse descrito melhor, afinal de contas, a gente estamos numa instituição pública e temos que dar esse retorno para a nossa sociedade. Sim. Continuando lá nos meus apontamentos, aí a gente tem um momento lá que fala da implantação do SUAP. Então, esse SUAP é um novo sistema acadêmico, tá? Eu ainda não tive nenhuma informação oficial, não recebi e não vi no site, né, essa informação oficial sobre esse sistema. Eu já ouvi alguns colegas comentando, mas eu estava assim, naquele que, é um boato que está acontecendo no SUAP. Só que daí quando eu vejo no relatório de planejamento para 2022, né, nessa proposta de planejamento, que tem 100 mil lá separado para implantação do SUAP, daí eu questionei, né, como é que a ProUni vai fazer esse diálogo com nós, servidores, que vamos utilizar diretamente esse sistema, como é que vai ser o treinamento do nosso treinamento dos alunos, a questão da migração dos dados, porque isso gera um custo computacional, gera um custo de tempo, enfim, né? E se todos os níveis estariam englobados de formação. Então, está se trabalhando eu acho que na aquisição desse sistema, acho que, pelo que eu entendi, a coisa está bem adiantada, porque se nós já temos planejamento para isso, é porque o sistema vai acontecer. Mas a gente tem pouca informação ainda, né? Então isso seria importante o ano que vem que tivesse um pouco mais de transparência com o SUAP, para que a gente entenda como é que vai ser essa questão, se o SUAP ele engloba as nossas necessidades, né? Se ele trabalha com conceito, que nós trabalhamos com conceito, e eu não sei se o SUAP por padrão ele vem com conceito, porque eu não conheço o sistema mesmo. Eu até sou avaliador do IF Baiano, lá do projeto de extensão de pesquisa deles, eu uso o SUAP lá como usuário, como avaliador, então eu só tenho acesso ao menu, eu não sei como funciona a questão acadêmica, lançamento de conceitos, frequência e tudo mais. E é a primeira vez que o SUAP surge, né, no Consup? Sim. E ele não surgiu, assim, então em nenhum momento também o Conselho Superior foi comunicado que o sistema acadêmico passaria por essa mudança. Quando eu digo que o Conselho Superior precisa ser comunicado, gente, é justamente, assim, e aí a pauta ela é trazida para nós no plano de gestão, como um item que tem 100 mil reais que será gasto nisso. E o questionamento que a gente faz é, como será gasto esses 100 mil reais nesse SUAP? Então, assim, será dado treinamento para os servidores? Vai ter custo? Não. O que engloba? Aí sim precisa discriminar. É uma transferência, então a gente vai fazer migração dos bancos de dados que tem dos 3 sistemas acadêmicos que o IFPR utiliza
para unificar no SWAP, né, os 3 sistemas acadêmicos de estudantes. Então, assim, quando a gente faz a migração desse banco, tem custo? Qual é o custo estimado? Porque tudo isso são estimativas, né, Cleverton? Sim, sim. E aí também surgem outras questões que eu acho que no próprio conselho a gente acaba fazendo uma discussão, né? Quais são as sugestões do Conselho Superior para um sistema acadêmico que realmente funcione? Por exemplo, hoje estava o Onivaldo, que é o diretor da Diretoria de Tecnologia, Informação e Comunicação, a DETIC, né, ali conosco, para justamente tirar algumas dúvidas, não sobre o SWAP, mas sobre umas outras questões que a gente questionou em relação a e-mail. Então, por exemplo, os estudantes do IFPR não têm um e-mail institucional, nós questionamos ele sobre isso. Então, tem uma das justificativas do Onivaldo que a gente não tem, é porque nós temos 3 sistemas acadêmicos e não um só. Então, agora a gente vai passar a ter um só. Então, os estudantes vão ter e-mail. Entendeu? E aí, a partir do momento que esses estudantes têm e-mail, a gente tem um único sistema de gerenciamento do banco de dados dos servidores do IFPR. E a gente tem problemas de comunicação com esses servidores porque não tem filtros ali. E aí o Onivaldo falou que o próprio SWAP ele pode facilitar esses filtros para nós, né? Ele pode fazer a filtragem de informação ali. Então, assim, teremos esses problemas solucionados também com o SWAP. Entende? A gente quer... quando eu digo que esse tema ele precisa vir para o Consup, é porque a gente precisa fazer a discussão sobre ele. Não é fazer uma discussão margeada, né? Na margem. Esse tema ele surge assim, na margem de um outro tema. Então, a gente está discutindo e-mails institucionais de estudantes, aí surge o SWAP. A gente está discutindo o plano de gestão para 2022, surge o SWAP, né, que é o novo sistema acadêmico. Não, a gente precisa discutir o sistema acadêmico em si, porque existem várias dificuldades, os campi poderiam listar isso, e essas dificuldades serem discutidas, abordadas ali no Conselho Superior, inclusive, que é uma instância bastante importante na nossa instituição, é a instância máxima, para fazer essa discussão, né? Isso seria importante. Então, assim, complicado. Apresentar esse sistema para a comunidade, porque como eu sempre fui favorável, né? Vocês sabem disso, a gente sempre bateu nessa tecla de ter um sistema unificado acadêmico. Sim. O TFPR, né? É um sistema que tudo é integrado, você tem a vida do aluno desde a primeira matrícula e você consegue mapear tudo ele sem ter que ficar mapeando sistemas diferentes. Sou totalmente favorável. Não importa se é SWAP... Eu gostaria de conhecer, de poder contribuir, né? Porque a gente tem fluxos diferentes em cada unidade do campus, né? Em cada setor. E tem que ver se serão atendidos ou as pessoas vão ter que se adaptar ao sistema novamente, que isso é contraprodutivo, né? Porque você tem um fluxo, daí você tem que trocar o teu fluxo para se adequar àquele sistema. Sim. Né? Igual quando o banco troca o sistema e você não percebeu. Um dia pro outro, você está acostumado de um jeito, você tem que se adaptar à tua rotina ali, né? Não sei que genérico aqui. E isso interfere numa série de questões. Então, por exemplo, agora, então a gente tem esse sistema, automaticamente o estudante, o servidor, como que será essa parte automática mesmo, né, dentro do sistema? Quais são as funcionalidades dele? Então, porque a gente está gerando essa expectativa na gente já há muitos anos, porque é uma demanda reprimida que a gente tem dentro do Instituto. Eu estou ansioso para ter um sistema não é? E para mim, pouco importa se é SWAP, se é SOPA, se é, sei lá, SUOR, sei lá, não importa o nome não importa que sistema seja. É um bom sistema, foi feito um estudo, então que essa comissão que fez o estudo apresente para nós esse estudo, entendeu? Então, como que foi essa transição? Qual é a participação da comunidade nessa transição, uma vez que a gente está ansiosa, né, por essa mudança, né? Fica a dica. Tá? Hashtag fica a dica. Daí eu também comentei na questão da titulação do corpo docente, né, que são dados retirados da plataforma Nilo Peçanha, mas ele com informativo ali estava no relatório de gestão, daí eu pensei, poxa, você está colocando detalhe, né, do que nós estamos falando aqui, que titulação é essa, né? Sim.
E daí lá no enfrentamento da Covid a gente pediu novamente para, né, reafirmar a questão da máscara e da vacinação. E nesse assunto daí, né, dando continuidade aqui já, que foi o último assunto tratado, inclusive, nossas pautas, foi a pauta 11, né, que foi referente à comprovação vacinal contra a Covid, que foi o Newton Ferreira Brandão que apresentou. Você queria falar um pouquinho disso, Patrícia? Você fez boas contribuições nesse momento lá? Sim, o professor Newton Brandão, que inclusive é membro do sindicato, do Sindedutec, ele já havia fazendo assim essas... enfim, ele havia já colocado que seria necessário a gente tratar desse assunto uma hora, né? Então, tanto no grupo ali dos conselheiros, ele vinha já trazendo isso, e aí ele levou para o Consul. Eu achei que foi um debate muito interessante, né? A professora Sônia, que é reitora do Instituto Federal Catarinense, estava presente, ela foi presidente do CONIF, né? Acabou de passar agora a tocha aí, passar a faixa, né, para o presidente que foi eleito. E ela estava colocando também os desafios para isso, né, de se adotar o que está todo mundo chamando de, entre aspas, tá, gente, passaporte vacinal. Então, porque qual que é a questão toda? Aqui no Paraná nós não temos um decreto como tem em Santa Catarina, como tem em São Paulo ou em outros estados do Brasil. Mas independente disso, nós temos uma lei que foi publicada em fevereiro de 2020 e que nessa lei era justamente sobre o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, e ali diz que uma das medidas de enfrentamento para a pandemia é sim adotar a vacina. Então a gente pode solicitar que, se as pessoas querem se reunir, elas querem voltar para o presencial, tanto o trabalho presencial quanto para as aulas presenciais, o IFPR ele pode sim adotar o passaporte vacinal, justamente por conta dessa lei. Na hora eu mencionei qual era a lei, eu falei, e além disso, a gente não está aqui num surto de pólio, num surto de gripe, não é um surto de varíola, a gente está numa pandemia mundial, é o mundo inteiro passando por isso. O passaporte vacinal ele é uma realidade em diversos lugares do mundo, não é só no Brasil. Essa é uma medida de segurança e de prevenção, e também é uma estratégia de contenção da proliferação do vírus diante de um cenário em que tantas variantes surgem, né, do próprio vírus. Variantes só surgem quando ele está assim, vamos colocar assim, se o vírus está numa festa, ele domina a festa. Quando ele domina a festa, ele se multiplica. Então, como que a gente sabe que o vírus está ganhando essa guerra? Quando ele se multiplica, né? É muito, assim, estou falando de uma forma para a gente não entrar em questões aí científicas, né? Mas justamente fazendo a parte didática aqui, a gente como educadoras e educadores, né? A gente precisa diluir essa informação para que ela fique bem compreendida, né? Então, assim, o vírus está ganhando essa guerra. Como que a gente pode melhorar a nossa situação numa guerra como essa? Adotar estratégias de enfrentamento. Quais? A vacina é uma delas. Apesar dessa vacina, ela não ter sido desenhada para que o vírus não se... A gente toma vacina e a gente continua contaminando pessoas, mesmo quem é vacinado. Essa vacina ela não foi desenhada de uma outra forma, ela é desenhada dessa forma. Mas ela evita que a gente desenvolva doença grave. E quem está vacinado, ele também ele contamina muito menos pessoas, a carga viral é bem menor. Então essa é uma estratégia. A outra, uso de máscaras, ambientes ventilados. Então existem estratégias que a gente pode adotar para que o convívio presencial retorne, mas retorne com segurança. E se a gente tomar essas medidas e tiver um surto ali no campus que está já fazendo essa adoção presencial, ele possa tomar medidas também de, assim, nós vamos fazer uma quarentena aqui de 14 dias, então suspenderemos, né, as aulas presenciais por 14 dias.
Então é possível também você se planejar quando você adota essas medidas estratégicas, né? E o passaporte vacinal é um deles. Então, assim, não é ilegal, não é um autoritarismo, pelo contrário, é um pensamento coletivo, ele é realmente um pacto coletivo que a gente faz diante de uma pandemia como essa, né, Cleverton? Em que a gente se preocupa com a saúde de todos, não apenas com a minha saúde ou a minha liberdade, né? Mas eu me preocupo comigo e com a outra pessoa também. E a gente percebe também que às vezes pela desinformação que as mídias, né, sociais, os grupos do WhatsApp trazem, mas pode ser que algum pai, algum responsável não queira tomar a vacina, não queira que o filho ali não tome a vacina, e isso é um posicionamento político que ele afeta todo mundo, né? Às vezes ele está pensando, não, mas isso é uma posição individual minha liberdade, mas a liberdade dele, ela acaba provocando com que outras pessoas sofram devido àquela atitude, né? Então a gente tem que também fazer essa conscientização direta e, por exemplo, lá em Pinhais a nossa seção do GT Pessoas já pediu para quem sentisse à vontade, não obrigando ninguém a mandar, né, escanear o comprovante das 2 doses da vacina, né? Eu fiz isso, mandei, e eu acho que isso é um cuidado com todos, né? Cuidado com o colega, cuidado com o próximo. Bom, mas partindo para o encerramento aqui, Patrícia, a gente tem uma novidade boa aí, né? Então, lembrando que a gente tem esse nosso meio de comunicação aqui, se fosse nosso, que a gente, né, usa para nos aproximarmos da comunidade e levar o resumo do Consulco, o resumo dos assuntos relacionados diretamente ao IF com a educação aqui. E a gente vai ter amanhã um convidado, deixa eu colocar aqui na tela o banner que a gente está divulgando, né? A gente vai falar aí com o professor José Arnóbio de Araújo Filho. O professor José Arnóbio, ele é reitor do IFRN, ele topou vir conversar com nós aí sobre políticas, né, Patrícia? Amanhã a gente vai ter um belo papo com ele. Uma conversa, por exemplo, pegando um gancho, né? Como que o link está disponível aqui, tá, gente? O link da conversa, inclusive, a gente vai fazer a conversa no canal do YouTube, o canal do YouTube do E Se o IF Fosse Nosso, né? Então a transmissão vai ser ao vivo por lá, a partir das 18 horas. E a nossa conversa vai ser uma conversa muito descontraída, mas ao mesmo tempo bastante séria. O tema é sério. Sobre os nossos posicionamentos, não políticos, mas os nossos posicionamentos enquanto pessoas diante de cenários como esse, por exemplo, do passaporte vacinal. Né? Quando a sua liberdade atinge a minha existência, a sua liberdade individual, ela precisa ser questionada. E a minha existência também. Isso tudo é um posicionamento político, mas a gente vai fazer isso de uma forma legal, né? O professor Arnóbio é uma pessoa muito querida, bastante, assim, dá pra gente ter uma conversa leve, gostosa, descontraída aí, em temas que são sérios, que é para falar de política, né? Como que é importante a política na nossa vida. E nós precisamos dialogar, né? Conhecer outras realidades, escutar outros colegas que trabalham em outros institutos aí pelo Brasil, para a gente conversar. Então, só para reforçar, pessoal, então entra lá no www.isiffossenosso.com.br, lá vai ter o link direto para o YouTube, tá? Sim. Então é amanhã, sexta-feira, dia 10, às 18 horas, né? Que foi o horário que a gente conseguiu encaixar aí na agenda do reitor do IFRN, agenda bem concorrida, né? Se dispôs a falar com nós aí nesse final de ano, ainda em dezembro, então a gente ficou bem feliz de trazer mais uma oportunidade para o nosso canal aqui, para a nossa comunidade, a gente escutar um colega de fora da rede aí, nossa rede, mas fora do Paraná, né? Então é isso, Patrícia, quer dar mais algum alô, alguma coisa? Não, é isso, Cleverton, vamos encerrar o dia aqui, quintou, isso aí. Vamos pro sextou de amanhã com o Arnóbio, né, e fazer essa conversa bem legal. Perfeito, então. Patrícia, então, obrigado, né? Obrigado novamente pela parceria aí, pelos posicionamentos, né? Para nunca se acovardar no meio de um debate, no meio de um diálogo. Jamais. E vamos em frente. Isso, obrigada, Cleverton. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.